Marcelo, para começar, você lidou com a imprensa durante seus 30 anos como promotor de justiça. Duas perguntas. Como foi essa comunicação? O fato de o direito ser uma área muito técnica dificulta o direito à sociedade à informação? Olha, eu passei 34 anos no Ministério Público, numa fase muito especial da vida do país, que foi justamente a transição da ditadura para a democracia, passando pela Constituinte, e pela transição do velho Ministério Público para o novo Ministério Público. Porque a Constituição de 1988 definiu um novo modelo de Ministério Público, conferindo autonomia institucional ao Ministério Público e dando ao Ministério Público tarefas que até então o Ministério Público não exercia no campo dos direitos sociais, mas, sobretudo, na defesa do regime democrático. E foi um momento de muita agitação no país, no sentido positivo, né? E, portanto, o contato desse novo Ministério Público, ingressando com as novas medidas, né, em defesa de direitos que ainda eram desconhecidos até da população, né, isso gerou uma relação constante, permanente com a imprensa, né, noticiando os fatos relativos a essas novas formas de atuação do Ministério Público. Então, eu tive, nos 34 anos, um contato permanente com a imprensa, e eu diria que foi um bom contato. Né? Eu acho que houve, por parte, de minha parte, como promotor de justiça, como com todos os jornalistas e repórteres com quem eu convivi, sempre uma relação respeitosa, né? Uma relação interessante, né? O que eu senti alguma dificuldade foi justamente nos últimos anos da minha carreira. Eu estou aposentado há pouco mais de 2 anos, né? Nos últimos anos eu senti um pouco de diferença, né, entre, acho que, gerações de jornalistas, né? Eu acho que ali final dos anos 80, os anos 90, né, começando os anos 2000, nós tínhamos aí um grupo de jornalistas, não sei se foi a pressão do trabalho, as mudanças que ocorreram, né, no campo da imprensa, mas jornalistas que eram mais cuidadosos no sentido de fazer uma pesquisa sobre os fatos antes de conversar comigo. Então, já vinha, de certa maneira, conhecendo fatos, né? Ou então, antes de uma entrevista, né, discutia comigo aquela situação para também tomar pé do que estava acontecendo, o que era a visão jurídica sobre aqueles fatos, né, o que facilitava muito o diálogo, e isso se traduzia em reportagens que eram fiéis àquilo que estava acontecendo e fiéis às palavras que eu dizia à época. Já no final da carreira, né, eu senti uma certa dificuldade com as novas gerações de jornalistas e repórteres, né, que já não apresentavam, né, quando do contato, um conhecimento prévio daquilo que ele ia tratar comigo, né? Desconhecia a história daqueles fatos. Por exemplo, a queimada da cana foi um tema que eu trabalhei 30 anos na região de Ribeirão Preto, né? Desde a primeira ação civil pública proposta em 1991 até os últimos dias que eu trabalhei na área do ambiental em 2012, né? E eu via que novos repórteres vinham fazer perguntas comigo como se isso fosse uma novidade, como se nada tivesse acontecido antes disso, né? E, portanto, tinha que remontar as situações passadas. Eu sentia alguma dificuldade nesse diálogo, né? Ou então, né, também por algum problema de formação ou de prática jornalística, isso foram pouquíssimos casos, né, em que o repórter ele queria que eu respondesse aquilo que ele, né, gostaria de pôr na matéria. Então, isso também foi uma dificuldade que enfrentei mais recentemente com os jovens jornalistas menos experientes, né, e que não tinham uma bagagem. Mas a relação sempre foi muito, muito respeitosa, de excelente nível, né? E a minha relação foi uma relação importante. Até porque
o Ministério Público, né, defende o regime democrático. E democracia é pautada por 3 princípios básicos, né? A liberdade, a igualdade e a participação, né? E o cidadão não participa se ele não é bem formado e bem informado, né? Então, a imprensa cumpre um papel fundamental, né, para o avanço e a consolidação da democracia, porque ela é formadora de opinião pública, ela informa o público, né, ela informa o cidadão, e o cidadão bem informado é aquele que pode participar de forma consciente da vida política do seu país. Portanto, eu tinha a plena consciência disso e, por isso, eu sempre dispensei um tratamento muito respeitoso à instituição imprensa, porque ela é fundamental no regime democrático.